Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2. Na aula de hoje, então, nós daremos sequências à qualidade de vida e saúde humana, perdão. Lembrando, pessoal, que o objetivo aqui não é que vocês decorem nada, é que vocês realmente prestem atenção, entendam o conteúdo, para que dessa forma vocês tenham êxito no Enem, no vestibular, enfim. Também peço para vocês que o que vocês puderem estar anotando, vocês anotem. E para não esquecerem de fazer os mapas mentais, ok? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre saneamento básico e qualidade de vida e tentar entender qual a contribuição do saneamento básico, então, para a qualidade de vida da população e também tentar compreender a importância do saneamento básico para a saúde do homem e para o meio ambiente, ok? Bom, pessoal, então nós vamos ver que o saneamento básico é um conjunto de ações, né, que visa garantir, então, condições de saúde à população. Fazem parte dessas ações, então, o tratamento de água, de esgoto, o destino de lixo, né, a destinação correta do lixo. E esses cuidados, eles são necessários para a preservação da saúde e do bem-estar da população, né? E essas são medidas de responsabilidade do Estado, então. E são, então, essas medidas, né, que fornecem, então, à população as condições de moradia, de uma saúde, dando condições, então, para que eles tenham uma vida de qualidade, ok? Por esse motivo, o saneamento básico, ele é muito importante, né? Porque ele vai garantir, então, a saúde das pessoas, né? Evitando inúmeras doenças que acontecem, então, com a falta do saneamento. E, além disso, ele garante a preservação do meio ambiente, né? Por exemplo, no destino adequado de resíduos, então, nos aterros, por exemplo, ou coleta seletiva, faz com que diminua o lixo nas ruas, o lixo nos mares, enfim. O abastecimento e o tratamento da água, né, a manutenção, então, dos sistemas de esgoto também faz com que diminua o número de pessoas doentes, com doenças causadas, então, por infecção bacteriana ou por vários outros fatores, né, que a água contaminada pode acabar causando. Bom, gente, tendo em vista, né, que a ausência, então, de uma coleta de lixo adequada, de um tratamento na água adequado, rede de esgoto de forma adequada também, faz com que as pessoas acabem tendo muito mais problemas de saúde do que em um ambiente onde acontece, então, o tratamento, a recolha de lixo, onde tem rede de esgoto, saneamento, enfim, tudo, né? Então, nós vemos que a ausência dessas coisas que eu falei acabam ocasionando inúmeros problemas, não só para o ser humano, também para animais, para plantas, então para o planeta de modo geral, ok? Tanto que nós podemos ver, então, notar, né, que em cidades onde nós encontramos uma área onde ela possui água tratada, possui tudo certinho, e tem também outra área onde isso não ocorre, nós vemos que na área onde não ocorre, o índice de doenças dessa área é muito maior do que naquela onde ocorre saneamento, tudo certinho, ok? Bom, gente, então, como eu disse, além de ser para o benefício humano, né, a saúde, a qualidade de vida humana, também está relacionada, o saneamento está relacionado com a preservação do meio ambiente, né? Nós podemos imaginar aqui um lugar onde nós saímos de casa tropeçando já no lixo. É uma situação bem complicada, não?
Infelizmente, pessoal, nem todas as cidades elas têm acesso ao saneamento básico, perdão. Então, nem todas as pessoas têm acesso a isso. E as pessoas que convivem, então, com esgoto, o lixo, o céu aberto, a falta de água potável, né? No caso, elas convivem, então, sem tratamento de esgoto, de água, sem recolha de lixo, né? Elas têm, então, a falta de saneamento que leva à contaminação, como eu falei, de várias doenças, né? Como disenteria e verminoses, ok? Bom, gente, então, nós vemos que que o saneamento básico, ele é muito positivo, né? Uma vez que a ausência dele, então, nos traria diversas doenças, como nós podemos ver em casos de cidades, lugares que não temos saneamento básico, ok? E quando nós pensamos no saneamento básico, geralmente as primeiras coisas que vêm, então, em nossa mente, é o que eu estou falando até o momento: esgoto, água, lixo. Nós sabemos que todo ser humano precisa de água, né? E essa água, ela precisa ser potável, então ela precisa ser tratada e ser distribuída também. Então, para essa água ela ser potável, ela vai precisar inicialmente passar por uma estação de tratamento, onde eles vão utilizar cloro, onde ela vai passar pelo processo também de decantação, né, filtração e outros processos, então até que ela esteja, que ela tenha qualidade, então, para ser destinada pra gente, ok? Para chegar nas moradias. Então essa água ela vai ter, primeiro, ela vai ter sido retirada dos mananciais, ela vai passar pelo processo de tratamento todo, que é um tratamento longo, né? Que ela tem que passar até que ela possa ser distribuída na nossa casa, potável, boa para tomar, então, não causando problemas à população. Apesar disso, gente, apesar dela ser uma água que vai ser filtrada e que vai passar por várias etapas, é aconselhado que tenhamos o filtro de água em casa para evitarmos outros problemas antes de consumirmos, ok, gente? Porque a água ela pode passar por contaminação na rede, né, até chegar em nossa casa, em nossa caixa d'água, enfim. Bom, gente, mas nós sabemos que, diferente, por exemplo, da minha situação aqui, que nós temos saneamento básico, nós sabemos que tem muitos lugares onde as pessoas não têm acesso à água que passa, então, pelo tratamento. E nesses casos, o que deve ser feito? A gente deve filtrar a água antes de consumir. Ou então ela deve ser fervida, né? Que são as duas opções que são dadas. Ou filtrar a água ou ferver, para assim a gente não passar por uma contaminação e podemos não, nesse caso, a gente não trazer riscos na nossa saúde mesmo, né? Então, nesse caso de fervimento, é aconselhável que seja fervida por um tempo de 15 minutos, na temperatura de até 100 graus, para que dessa forma consiga ser eliminados todos os micro-organismos que estão presentes ali, tudo que for negativo para a nossa saúde, ok? Bom, gente, em casos, então, em que a água não é tratada, ou em lugares como nós sabemos que temos no Brasil aqui, alguns lugares do Nordeste, enfim, onde a água não é tratada, onde existe o acúmulo de água, então, de chuva para conseguir se manter durante as épocas de seca, é aconselhável que seja procurado, então, por um agente que passe passo a passo de como vocês devem clorar a água, tratar a água, mas também tem outras formas que nós podemos utilizar para conseguir fazer essa água ficar potável, que é, no caso, nós fazermos o processo de decantação, tudo isso. Claro, é bom ter a orientação de alguém
que realmente trabalha com isso, entende sobre isso. Mas é algo que nós conseguimos fazer em casa, está ao nosso alcance fazer, para que possamos, então, em caso de falta de saneamento, né, tomarmos uma água mais potável, ok? Uma água potável, no caso, né, não mais potável. Bom, gente, na sequência, então, agora nós vamos falar sobre os esgotos, né, que, bom, o esgoto é bem preocupante, porque ele polui muito o meio ambiente. O não tratamento dele também é muito negativo, também tem impactos negativos ao meio ambiente. E como nós fazemos parte do meio ambiente, ele tem impactos negativíssimos em nossa vida, ok? Primeiro nós precisamos pensar em que, gente? A destinação errada deste esgoto pode causar inúmeros problemas. Por exemplo, nós vemos cidades onde nós temos esgotos a céu aberto. Você imagine você morar em um lugar onde você vai andar e fora da sua casa tem esgoto passando. É uma situação muito complicada. Você imagina a criação de animais, né, que tem ali, de ratos, baratas, insetos, enfim, né, causadores de doença. Outra, gente, é muito desconfortável porque é um cheiro nada agradável. Então, é o segundo ponto. Outra, a destinação incorreta, por exemplo, nós precisamos pensar em como vai ser destinado esse esgoto até chegar ao final, onde vai ser depositado, vai voltar aos rios, por exemplo. Essa água, esse esgoto, ele vai passar por um tratamento ou ele vai ser jogado direto, entendeu? Porque nós vemos muito disso, principalmente em cidades grandes, o esgoto ser simplesmente jogado ali em rios, sem passar por um real tratamento. Bom, gente, nós temos que pensar, então, da onde que vem a água do esgoto, né? Da onde vem o esgoto, para nós conseguirmos analisar o motivo de ser tão preocupante a jogada dele, assim, despejar ele no meio ambiente sem um tratamento correto, ok? Bom, a água do esgoto, ela vem do banho, né? Onde nós estamos tirando toda a gordura, toda a sujeira do nosso corpo e estamos jogando fora. Também da limpeza da roupa, onde nós também estamos tirando toda a sujeira da roupa, né? Das louças, do vaso sanitário. Então você imagina o número de gordura, não, a quantidade, né, de gordura, a quantidade de sujeira no geral, e também de fezes, né, que tem nisso, e quão prejudicial isso pode ser aos animais e a nós também, porque nós vamos acabar nos alimentando, por exemplo, de peixes que vivem em lagos, em rios poluídos. Então, gente, além do esgoto que nós temos em casa, gerado por nós mesmos, nós ainda temos o esgoto que é causado pelas indústrias, né? Onde nós temos químicos fortes e muita sujeira também, que também são lançados para fora. Então, onde não ocorre o tratamento adequado do esgoto, né? Existe a proliferação, então, de organismos, de micro-organismos patogênicos, né? Que podem acabar trazendo inúmeras doenças para nós. E, como eu disse recém, gente, esse esgoto jogado a céu aberto ali, ele pode contaminar inúmeros animais em caso de fora de rios e dentro de rio também. Ele pode contaminar inúmeros animais que posteriormente podem vir a ser nosso alimento, que estará também nos contaminando. Então, nós acabamos trazendo malefícios não só a nós, mas também aos outros animais. E a natureza no geral, né? Bom, gente, ainda referente ao esgoto, nós vamos pensar um pouco aqui em relação à rede de esgoto. Que é algo assim, que
às vezes a gente fica meio perdido, a gente não sabe exatamente como que funciona isso, né? Mas, e também muita gente não vê muita necessidade disso, mas vamos pensar também no cenário de uma cidade grande, quando chove, é que nós temos maior problema, assim, com a falta de esgoto, então, né, de um destinamento correto. Porque nós sabemos, né, gente, que isso também, em cidade grande, quando tem enchente, que vai levando tudo, que, enfim, que sobe a água, está subindo junto vários micro-organismos que podem vir a contaminar a gente também, os animais, assim como quando é destinado de uma forma incorreta. Então, gente, é super importante que nós tenhamos na cidade uma rede de esgoto, né? Que são canos que vão levar, então, o esgoto da nossa casa, da empresa que nós trabalhamos, enfim, até a estação de tratamento de esgoto. Porque é válido lembrar que o nosso esgoto ele não é só água, né? Ele é uma mistura de inúmeras impurezas ali que trazem inúmeros malefícios à saúde. Bom, então, após ele chegar na estação de tratamento, o esgoto é tratado, é retirado todas as substâncias ali que são, então, consideradas prejudiciais, para depois essa água retornar à natureza. E na ausência de rede de esgoto, então, agora não se vê mais muito, mas até pouco tempo atrás se via bastante a construção de fossas, né? Um problema sério das fossas é que essa água ela continua contaminada e ela acaba indo para os lençóis, né? Mas era uma solução na ausência. Bom, gente, ainda em relação às fossas, é importante que tenham cuidado de não fazer perto de casa. Também de não fazer próximo de rio ou de nascentes, porque elas podem facilmente contaminar esses ambientes, ok? Bom, gente, agora vamos falar rapidamente sobre o lixo domiciliar, ok? Bom, então, o lixo, ele é uma medida também de saneamento básico, uma vez que toda a população gera lixo e precisa sim se preocupar em relação ao destinamento desse lixo, enfim, para conseguir ter, então, uma boa qualidade de vida. Gente, nós produzimos uma quantidade absurda de lixo diariamente. E se nós não destinarmos corretamente, imagina como que vai ficar o bairro, como que vai ficar o planeta, enfim. Bom, gente, então relacionado ao lixo, o que nós devemos fazer é, primeiro, separar o lixo do orgânico e reciclável. Por quê? Porque todo lixo que for separado como reciclável vai então para a coleta, onde eles vão separar em material que é de vidro, de plástico, enfim, e vão conseguir estar dando um destino correto para esse material. Enquanto o orgânico, ele servirá, então, por exemplo, na cidade onde eu nasci, ele é utilizado para fazer hortas dentro mesmo da unidade de tratamento de lixo. Mas esse lixo orgânico, ele pode ser utilizado de várias maneiras, uma vez que ele não seja contaminado com lixos inorgânicos, né? Porque se estiver misturado, talvez o trabalho será muito maior para quem for retirar e muitas vezes a gente não encontra determinado material junto com o lixo orgânico, o que vai acabar gerando poluição também, né, gente? E o nosso objetivo aqui é diminuirmos isso, ok? Bom, gente, então nós temos separados o lixo orgânico, que são todos os restos de alimentos, o lixo reciclável, papel, plástico, vidro, metal, entre outros, né? Nós temos a coleta seletiva,
em grande parte do Brasil, onde acontece, em tais dias, acontece a retirada do lixo reciclável, em tais dias do lixo orgânico, né? O lixo orgânico, ele geralmente é levado para aterro sanitário ou lixões, mas nesses aterros ainda eles podem ser usados, como eu disse, na cidade de onde eu venho, eles são utilizados para o plantio de hortas, de áreas verdes, enfim. Primeiro ele vai para compostagem e posteriormente ele é usado para isso. Gente, outra coisa que acontece referente ao lixo é a queima do lixo, tanto o orgânico quanto o reciclável, mas não é aconselhável, né? Uma vez que a queima vai gerar um monte de gases prejudiciais também ao ser humano, bom, enfim, ao meio ambiente no geral, tanto ser humano, plantas, animais. Então, gente, além de todos os problemas que a queima do lixo pode trazer para a atmosfera, ela também traz vários problemas para o solo, né? Empobrecendo o solo, deixando resíduos químicos no solo, que não é nada positivo para o meio ambiente. Bom, gente, e em relação, então, eu falei sobre o lixo orgânico, que ele é levado para aterros, onde ele pode ou não passar por processos para ser utilizado para alguma outra coisa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a reciclagem, né, que é uma forma de reaproveitarmos, então, a matéria-prima, que já foram descartadas, no caso. Nesse sentido, então, a reciclagem ela vem para diminuir a quantidade de resíduos, né, provenientes de produtos ali consumidos pelo homem. Por exemplo, o plástico ele pode ser reciclado com facilidade, o vidro ele pode ser reutilizado também. Então, assim diminui a quantidade de lixo sendo gerado. A partir do momento em que você está reutilizando aquele lixo, não tem por que estar gerando mais lixo, né? Não que não seja gerado, enfim. E a reciclagem é um fator muito positivo, gente, pra gente que mora, que tem casa e tal, que mora sozinho ou mesmo com a família. Reutilizar plásticos, por exemplo, plásticos de cozinha, que tem muita gente que usa. Reutilizar esses plásticos também para plantar, para várias coisinhas ali de casa. É super positivo, porque assim você não vai estar descartando tanto lixo, você vai estar reutilizando o lixo que você gera. Bom, gente, além disso, né, tem a coleta seletiva, que é quando você separa cada item de acordo com a sua cor. Então, por exemplo, papel, plástico, em lugares diferentes, em recipientes diferentes, para que dessa forma ele seja levado e ele já esteja todo separadinho, né? Bom, gente, daí a gente se pergunta, qual é a vantagem de reciclarmos, né? Bom, quando nós reciclamos, nós estamos diminuindo a poluição, nós estamos reduzindo, então, o acúmulo desses resíduos, né? Estamos proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população. Nós estamos gerando empregos também, porque uma vez que nós temos o lixo separado, vai ter mais gente para trabalhar em determinadas áreas ali para reutilização desse lixo, para destinação, então, para outros lugares onde eles vão ser reaproveitados, né? E também eu acredito que seja a nossa responsabilidade social e ambiental a de reciclar, a de diminuir o consumo de lixo, de ordenar o lixo de acordo com suas categorias para facilitar também o emprego, o serviço dos outros, né? Porque não é nada que leva mais de 20 minutinhos para você fazer. Bom, gente, eu termino a aula por aqui. Eu agradeço a presença, a participação de todos e espero vocês na nossa próxima aula.